Você está prestes a descobrir algo que quase ninguém está prestando atenção, mas que pode redefinir o futuro de uma das maiores nações do planeta e, de forma indireta, impactar o mundo inteiro. Não se trata apenas de concreto, asfalto e máquinas. Trata-se de visão, estratégia e uma decisão silenciosa que pode reposicionar um país inteiro no cenário global. Enquanto muitos ainda discutem problemas imediatos, existe um plano sendo executado com precisão quase cirúrgica, capaz de transformar distâncias em oportunidades e atrasos em crescimento acelerado. E quando você entender o que está por trás dessa obra gigantesca, talvez comece a olhar para o próprio futuro do seu país com outros olhos. Imagine por um momento o tamanho do desafio. Um país com mais de 1,4 bilhão de pessoas, com regiões extremamente produtivas, mas historicamente separadas por gargalos logísticos. Agora imagine que, de repente, surge um corredor capaz de conectar esses pontos como se fossem partes de um mesmo organismo funcionando em perfeita harmonia. Esse é o coração do projeto. Não é apenas uma estrada, é uma artéria econômica. Um caminho que encurta o tempo, reduz custos e acelera o ritmo de toda uma nação. Antes, transportar mercadorias entre regiões estratégicas podia levar até 3 dias. 3 dias de custos, de riscos, de ineficiência. Agora, com essa nova estrutura, esse tempo cai drasticamente para menos de 14 horas. Não é apenas uma melhoria, é uma ruptura. É a diferença entre um sistema que sobrevive e um sistema que prospera. Empresas passam a operar com mais agilidade, produtos chegam mais rápido, perdas são reduzidas e a economia começa a girar em uma velocidade completamente diferente. E quando a logística muda, tudo muda. O preço dos produtos, a competitividade das indústrias, a capacidade de exportação, a atração de investimentos. Esse tipo de transformação não acontece apenas nas grandes capitais. Ela se espalha como uma onda, alcançando cidades que antes estavam fora do mapa econômico principal. Regiões que eram consideradas periféricas passam a fazer parte de um novo eixo de desenvolvimento. É aí que o impacto se torna ainda mais profundo. Cidades que antes eram apenas pontos intermediários começam a se transformar em polos de crescimento. Novas empresas chegam, empregos são criados, a renda aumenta e a qualidade de vida acompanha esse movimento. O que antes era distância, agora se torna conexão. O que antes era isolamento, agora se transforma em oportunidade. E tudo isso acontece porque alguém decidiu olhar para o futuro de forma diferente. Em vez de enxergar a infraestrutura como gasto, passou a enxergar como investimento. Um investimento que não retorna apenas em números, mas em dignidade, mobilidade e crescimento sustentável. Cada quilômetro construído representa mais do que avanço físico, representa uma escolha estratégica. Agora existe um ponto que talvez cause um certo desconforto, especialmente quando olhamos para a nossa própria realidade. Enquanto esse projeto avança com velocidade e eficiência, surge inevitavelmente uma comparação. Porque alguns países conseguem tirar do papel obras dessa magnitude em poucos anos, enquanto outros enfrentam décadas de atraso em projetos essenciais. Essa pergunta não é simples, mas é necessária, porque ela revela algo mais profundo do que apenas diferenças econômicas. Ela expõe prioridades. Mostra onde estão sendo colocados os recursos, o foco e a energia de uma nação. Quando bilhões são direcionados para eventos temporários, enquanto estruturas permanentes ficam em segundo plano, o resultado aparece no longo prazo. E o longo prazo sempre chega. Enquanto isso, nesse outro cenário, vemos uma abordagem completamente diferente. Um investimento massivo em uma estrutura que continuará gerando valor por décadas. Uma obra que não termina na inauguração, mas começa ali. Porque o verdadeiro impacto não está na construção em si, mas no que ela permite que aconteça depois. E o mais impressionante talvez seja a velocidade. Em menos de 7 anos, uma parte significativa desse projeto já está em operação. Isso não é comum. Grandes obras costumam enfrentar atrasos, revisões e interrupções. Mas aqui vemos uma execução que desafia expectativas. Um nível de organização e comprometimento que mostra que quando existe clareza de objetivo, os obstáculos se tornam menores. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. O que realmente define o futuro de um país? São seus recursos naturais, sua população, sua localização geográfica, ou são as decisões que ele toma ao longo do tempo? Porque no fim das contas, infraestrutura é mais do que engenharia. É visão materializada. É a capacidade de transformar planos em realidade. É a ponte entre o presente e o futuro. E talvez o aspecto mais poderoso de tudo isso seja justamente o fato de que essa transformação não acontece de forma barulhenta. Não é algo que domina manchetes todos os dias. É um movimento silencioso, constante, estratégico. Um tipo de mudança que, quando se torna visível para todos, já está em um estágio avançado demais para ser ignorado. Esse é o verdadeiro plano oculto. Não porque esteja escondido, mas porque poucos estão prestando atenção na sua real dimensão. Enquanto muitos focam no imediato, esse projeto trabalha no estrutural. Enquanto alguns pensam em ciclos curtos, aqui se constrói pensando em décadas. E quando esse tipo de mentalidade se estabelece, o resultado vai além da economia. Ele impacta a autoestima de uma nação. Ele muda a forma como as pessoas enxergam seu próprio país. Ele cria uma sensação de progresso real, palpável. Porque progresso não é apenas crescimento econômico. É mobilidade, acesso, oportunidade. É permitir que alguém em uma cidade distante tenha as mesmas chances que alguém em um grande centro. É reduzir desigualdades através de conexões. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas poderosa. Construir.
Construir não apenas estradas, mas caminhos. Não apenas infraestrutura, mas possibilidades. Não apenas obras, mas futuros. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que está sendo feito lá fora, mas sobre o que estamos fazendo aqui. Que tipo de futuro estamos construindo? Quais são as nossas prioridades? Onde estamos investindo nosso tempo, nossos recursos e nossa atenção? Porque assim como essa obra mostra, o futuro não acontece por acaso. Ele é planejado, estruturado e executado. Ele é resultado de escolhas feitas hoje, que só mostrarão seu verdadeiro impacto amanhã. E quando olhamos para esse projeto, fica claro que não se trata apenas de uma estrada. Trata-se de um símbolo, um lembrete de que grandes transformações começam com decisões corajosas. De que o desenvolvimento não é um acidente, mas uma consequência. E agora que você conhece essa história, talvez a forma como você enxerga a infraestrutura nunca mais seja a mesma. Porque no fim não estamos falando apenas de quilômetros de asfalto, estamos falando de direção. Diante de um projeto dessa magnitude e impacto, qual a sua opinião? O que o Brasil pode aprender com a estratégia indiana para o desenvolvimento de infraestrutura e a seleção de prioridades nacionais? O debate sobre onde alocar recursos públicos, seja em obras de impacto duradouro ou em projetos de visibilidade efêmera, é algo que precisa estar no topo da nossa lista de preocupações. Afinal, a diferença entre uma nação que se projeta para ser potência e uma nação que vive de paliativos está nas escolhas feitas hoje. Deixe seu comentário e vamos juntos refletir sobre o futuro do nosso país.